Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, é claro, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos que estamos vivendo dias que com certeza nos mostram que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Nós temos vivido dias de muita confusão em todas as áreas e todas as esferas, em todas as instituições, seja na família, seja no Estado, nas nações, às vezes também na igreja. E nós sabemos que se tem algo que nós carecemos de valorizar nos nossos dias, e o pastor Luciano tem falado muito sobre isso, é a liderança. Sem dúvida nenhuma nós estamos carecendo de lideranças de valor nos nossos dias. Nós precisamos de lideranças tementes a Deus para governar no Estado, nas nações. Nós precisamos de lideranças na igreja para também exercer o governo na igreja, homens de valor, homens segundo o coração de Deus. Mas sem dúvida a maior necessidade que nós temos nos nossos dias é de liderança na família. E eu não poderia deixar de falar hoje, nesse dia tão especial, a respeito da liderança masculina, no sentido da paternidade, dos pais aqui presentes. Ser pai é um grande privilégio, uma grande alegria, mas também uma grande responsabilidade. É por isso que o tema da minha mensagem hoje é Pai, um homem de valor, que é também um tema de um livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu li esse livro, é claro que algumas coisas que eu vou falar aqui são dele, não são todas, mas eu também recomendo esse livro do pastor Hernandes, Pai, um homem de valor. Eu quero dizer que você é um homem de valor, eu quero dizer que você tem um ministério. Você que é pai, você tem um ministério enorme na sua mão. Eu quero dizer que você que é pai, você tem uma grande obra a ser realizada. Você tem uma grande responsabilidade. E eu quero aqui destacar 4 pais da Bíblia, rapidamente aqui com vocês, para a gente se mirar no exemplo deles. É claro que tem mais pais, tem muitos pais abençoados na Bíblia, mas eu quero falar aqui rapidamente, brevemente, de 4 pais que chamam muito atenção na palavra de Deus. E o primeiro deles eu peço que você abra no livro de Jó. Esse é um pai chamado Jó, grande homem de Deus. Capítulo 1, no livro de Jó. Eu vou trazer uma característica de cada pai para aqui para vocês. E eu espero que nós saiamos daqui hoje cientes da nossa responsabilidade, o quanto é bom, mas também o quanto é a nossa responsabilidade como pais. Diz assim a palavra do Senhor em Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, e levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Hoje de manhã eu liguei para o meu pai, 7 horas da manhã, olha o que eu fiz com o meu velho. Olha só o que eu fiz, né? Mas eu liguei para o meu pai porque eu sabia o que ele ia dizer. Eu sabia o que ele ia falar, porque eu conheço muito meu pai. E eu não perdi a oportunidade de falar assim: senhor Ademar, quero dar parabéns pelo seu dia. Claro, assim, a gente sempre faz umas brincadeiras também e tal, né? Mas fala assim: pai, parabéns pelo seu dia. Eu quero dizer que eu te amo, pai. Te amo muito e agradeço muito por tudo que o senhor fez na minha vida. E o meu pai, eu já esperava que ele ia falar. Ele falou assim: filho, também te amo, meu filho. E eu acabei de levantar aqui porque eu estava com os meus joelhos dobrados orando por todos vocês. Meu pai se chama Ademar Pereira. Ele é um homem de Deus. Ele é presbítero na Igreja Assembleia de Deus. É um homem que foi transformado por Jesus Cristo.
O meu pai, ele tinha problemas com a bebida. Meu pai, ele vivia uma vida muito desregrada. Eu cresci vendo meu pai não respeitando muito a minha mãe. Cresci vendo ele longe dos caminhos do Senhor. E é óbvio que a gente acaba, de certa forma, também seguindo. Os nossos pais são exemplos para nós. E lá na minha casa, todos cresceram longe dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor Deus transformou a minha casa justamente a partir da vida do meu pai. O Senhor transformou a minha família e hoje todos da minha família servem a Deus, a começar pela transformação da vida do meu pai. Meu pai foi transformado, meu pai mudou da água para o vinho, meu pai se transformou num novo homem. Ele teve uma conversão impactante, não tem como eu contar que ia demorar muito, mas eu vi uma grande diferença depois da conversão do meu pai na minha casa. E a principal diferença que eu vi na vida do meu pai foi que ele se transformou num homem de oração. O meu pai se transformou no sacerdote da minha casa. Meu pai é um homem com muitos defeitos, claro, todos nós temos eles. Mas se tem uma coisa que o meu pai, que é marcante no caráter do meu pai, é que ele é um homem de oração. E o meu pai ele levanta todo dia de madrugada. Ele pode até depois voltar a dormir de novo. Mas ele levanta, porque hoje ele está aposentado, viu, pastor? Mas ele levanta todos os dias às 5h30, 6 horas da manhã. E quantas vezes eu vi o meu pai orando? Quantas vezes eu levantava assim de manhã e via meu pai com os joelhos dobrados no chão, orando, intercedendo pela sua família. Meu pai, sim, queridos, é um homem de oração. Meu pai se transformou no sacerdote da sua casa. E é por isso que eu creio que Deus usou essa transformação para que a minha casa toda fosse alcançada por Jesus Cristo. A partir, sem dúvida, da intercessão do meu pai. Eu quero dizer, meu querido, a primeira coisa que eu quero dizer, uma característica de um homem de valor, de um pai de valor, é que um pai, ele ora pela sua casa, ele intercede pela sua casa. Não deixe de orar pelos seus filhos. Eu fiquei muito feliz essa semana, até falei isso para o pastor também, agradeci a Deus até publicamente aqui na reunião de oração, ao ver muitos pais de família aqui orando. Nós tínhamos mais homens do que mulheres aqui, queridos. Eu não estou aqui falando, eu não estou aqui entrando nessa de gênero não, tá? Eu quero falar com alegria, porque normalmente nós vemos muito, às vezes na igreja mais mulheres do que homens, e às vezes nas reuniões de oração mais mulheres do que homens. Ontem nós estávamos aqui, eu preguei para os jovens aqui, nós tínhamos muito mais meninas do que meninos, porque a população das mulheres é grande, as mulheres amam o Senhor, elas vêm na igreja mesmo, elas participam, mas eu louvo a Deus porque nas semanas de oração, do acordar à alva, nós temos visto muitos homens aqui com seus joelhos dobrados. Nós temos visto homens aqui com seus joelhos dobrados. Pastor Luciano é prova disso e quem veio sabe. Quantos homens de Deus nós temos visto aqui com seus joelhos dobrados no chão? Quantos pais nós temos visto aqui? Aqueles que a gente sabe, inclusive, que são pais e que têm vindo aqui interceder pelos seus filhos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu quero desafiar os pais presentes aqui, queridos. Seja um pai de valor, seja o sacerdote da sua casa. Seja um homem de oração. Interceda pelos seus filhos. Eu tenho procurado também seguir o exemplo do meu pai, intercedendo pelo meu filho, orando com ele, orando por ele o tempo todo. Eu tenho procurado fazer isso e eu creio que eu não faço mais do que a minha obrigação. Mas eu quero dizer para você que é fundamental, queridos. Jó, ele sacrificava pelos seus filhos. Jó, ele santificava os seus filhos. Como que ele fazia isso? Prestando culto a Deus, sacrificando a Deus e orando e intercedendo pelos seus filhos. Jó era um pai de valor, um homem de valor, um homem que andava com Deus, um homem íntegro. A palavra do Senhor Deus diz, um homem reto, diz a palavra do Senhor. Por que que ele era um homem reto? Por que que ele era um homem íntegro? Com certeza, porque era um homem de oração. Porque era um homem que se apresentava diante de Deus e apresentava os seus diante de Deus. Jó era o sacerdote da sua casa.
Jó, ele entendia a importância da liderança masculina na sua casa. Jó, ele entendia que liderança masculina, ser homem, e nós estamos estudando isso aqui, lendo o livro junto com o Guilherme e outros meninos aqui da igreja. Ser homem não é se impor pela força, ser homem é liderar segundo o coração de Deus. Ser homem, ser um homem de verdade, ser um pai de verdade, é interceder pelos seus filhos, é dar bom exemplo para os seus filhos. Ser homem é amar a Deus. Porque o pastor disse hoje aqui de manhã também que Deus pedirá conta das nossas atitudes, de tudo que Deus nos deu, falando sobre mordomia cristã. E nós também sabemos que como pais e como homens e como líderes e chefes de família, que a palavra de Deus nos levanta para sermos, como líderes, como chefes de família, como cabeça, como sacerdócio do nosso lar, nós vamos ser cobrados por Deus. Nós vamos ser, com certeza, Deus nos chamará a atenção naquele dia. O que você fez com a família que eu te dei? O que você fez com a família que eu te dei, meu servo? Porque os filhos são herança do Senhor. E o que nós temos feito por eles? Nós somos o canal, queridos, das bênçãos de Deus sobre a vida da nossa família. Nós homens, nós pais. E isso é tão marcante na palavra de Deus, isso é tão marcante, que quando você percebe ali, quando Eva, ali no jardim do Éden, quando Eva, então ela come o fruto da árvore que não era para comer, depois ela oferece a Adão, e Adão também come. Deus vai cobrar de quem? Ele não vai cobrar de Eva, ele vai falar com Adão. Você comeu da fruta que eu falei para você não comer? Ele fala com o homem, ele cobra do homem, ele chama a atenção do homem. E o primeiro a dar desculpa também é o homem. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Nós não podemos ser assim, queridos. Nós precisamos assumir a responsabilidade de homens de Deus nas nossas casas. Eu sei que não é fácil. A vida de Jó também não foi fácil, foi difícil. Eu sei que não é algo tão simples assim, eu sei. Eu sei que muitos de vocês estão olhando para mim aqui nesse momento e dizendo: ah, pastor, o senhor não conhece a minha casa. Eu sei, queridos, eu sei que não é fácil. Não é simples. Eu sei que é uma grande responsabilidade. Nós vivemos dias difíceis. Mas é a palavra do Senhor que nos manda que seja assim. E nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. E nós sabemos que o resultado disso é que filhos vão seguir o nosso exemplo. Se nós somos homens de oração, nossos filhos também serão. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Não apenas religiosos. Não apenas uma oração para inglês ver, não estou falando disso. Não apenas um ato cultico, mas um relacionamento realmente íntimo com Deus e que os nossos filhos percebam isso. Assim como era Jó, assim como era esse grande homem de Deus. Olha só que interessante, ele diz: talvez os nossos filhos tenham pecado. É muito, muito importante isso. Talvez os nossos filhos tenham pecado. E ele fazia isso continuamente. Muitas vezes a gente só intercede pelos nossos filhos quando nós estamos em dificuldade. Muitas vezes nós intercedemos pelos nossos filhos quando acontece alguma coisa ruim com eles. Muitas vezes a gente se lembra de orar pelos nossos filhos quando eles estão doentes. Mas Jó, ele apresentava os seus filhos e a sua família diante de Deus continuamente. E a Bíblia diz que ele pensava o seguinte: talvez eles tenham pecado. Mas a palavra de Deus diz que nós pecamos o tempo todo por palavra, por ação, por pensamento. Por isso é necessário que nós intercedamos uns pelos outros o tempo todo, querido. Intercedamos pelos nossos filhos. Jó era um homem de oração, amém? Que o Senhor possa levantar homens de oração aqui. E eu agradeço a Deus porque isso tem acontecido. Eu agradeço a Deus porque eu vejo isso acontecer. Eu louvo a Deus, mas ainda há muito o que fazer.
Precisamos ver mais homens ainda se levantar. Eu quero dizer uma coisa para você, menino, que você está namorando. Já comece a fazer isso agora. Já se acostume a fazer isso, a ser um homem de Deus. Interceda pela sua namorada. Já ore pelo filho que Deus vai te dar em nome de Jesus. Ore pelos seus filhos futuros. Ah, pastor, mas eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Não tem problema, isso é com Deus. Mas você já pode fazer isso. Faça isso. Já comece a ser o sacerdote da sua casa agora, desde já. Desde já. O segundo homem de Deus que eu quero compartilhar com vocês aqui, é óbvio, né, queridos? Não poderia deixar de ser. O nome dele é Abraão. É Abraão. Capítulo 22 do livro de Gênesis. É aquela famosa prova de Abraão. E quando eu li esse texto, eu vi coisas assim maravilhosas. Mas eu quero deixar uma característica desse homem de Deus aqui, e eu imagino que você vai concordar comigo. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. E quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu ali um holocausto no lugar de seu filho. Essa sim, queridos, é uma das mais belas histórias da palavra de Deus, na verdade. São daquelas histórias que a gente lê e nós choramos. E é óbvio que esse texto é um texto cristológico, é um texto que aponta para Jesus. Aliás, toda a Bíblia aponta para Jesus. Mas esse texto, com certeza, é um dos textos mais claros a respeito de Jesus, porque a pergunta que Isaque faz: onde está o cordeiro para o sacrifício? Ela é respondida por João Batista mais à frente, quando ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele vê Jesus, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa história de Abraão com seu filho Isaque é um prenúncio daquilo que ia acontecer com Jesus. Porém, Deus poupou o filho de Abraão, Isaque, mas a Jesus ele não poupou. Jesus foi o cordeiro para o sacrifício. Jesus foi o cordeiro substituto. Jesus foi aquele que morreu por nós. Mas o que mais me impressiona, queridos, nesse texto, é quanto Abraão amava mais a Deus do que seu filho. O quanto Abraão amava mais a Deus do que o seu filho. E essa é a característica. Em segundo lugar, nós precisamos amar mais a Deus do que os nossos filhos. E eu sei que é muito difícil, porque os nossos filhos são tudo para nós, queridos. Mas a palavra de Deus diz que eles não são nossos, eles são do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. Ele é de Deus. Ele é um presente de Deus para nós cuidarmos. Nós somos mordomos deles também.
O pastor falou aqui sobre mordomia cristã, é uma das doutrinas mais importantes, até porque nós somos mordomos, cuidadores dos nossos filhos. E um dia nós vamos devolvê-los a Deus. E Deus é quem decide quando vai levá-los. Tanto que no caso de Jó, quando seus filhos foram mortos ali por aquelas tragédias, uma das frases mais marcantes que ele diz é aquela frase famosa: Deus dá e Deus tira, Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você teria coragem de falar isso no momento da morte do seu filho, se isso acontecesse? Abraão, ele ama mais a Deus do que seu filho, e ele estava pronto a sacrificar o seu filho, por amor a Deus. E é por isso que Abraão é o pai da fé. É por isso que ele é conhecido como homem de Deus. É por isso que ele é conhecido como um exemplo de paternidade, porque ele estava disposto a sacrificar o próprio filho, porque Deus havia mandado. Eu quero dizer uma coisa: o amor mais forte que você pode demonstrar pelo seu filho, o amor mais importante que você pode demonstrar para o seu filho, a maior resposta ao amor de Deus que você pode demonstrar, para que o seu filho também entenda, e a maneira mais importante de você amar o seu filho, é você deixando claro para ele que Deus está em primeiro lugar na sua vida. É você deixando claro para ele que Deus é algo mais importante, inclusive mais importante do que ele. E dói o coração quando a gente fala isso, né? Mas é verdade. Porque os nossos filhos são nosso xodó, gente. O que nessa vida é tão importante quanto os nossos filhos, nossa esposa, nossa família? Os nossos filhos, eles trazem cor para a nossa vida. Eles trazem alegria para a nossa vida. Eu imagino que, com todo o trabalho que eles nos dão, muitas vezes, mas como é bom, queridos, como é bom a gente poder ter filhos. Claro que a paternidade é importante, sem dúvida nenhuma, mas Deus é mais importante. Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. E a maneira mais importante, a maneira mais carinhosa, a maneira mais eficaz de nós demonstrarmos o nosso amor pelos seus filhos é deixando claro que nós amamos mais a Deus. E ele vai entender com certeza que isso também é motivo de nós amarmos a eles de uma maneira muito forte. Porque se eu amo a Deus de todo o meu coração, com certeza o amor pelo meu filho também será muito grande. Com certeza, queridos. E você imagina que como esse exemplo foi marcante na vida de Isaac. E nós já ouvimos pregações aqui sobre a vida deste homem de Deus. É claro que que Isaac ele tinha os seus problemas, os seus defeitos. Mas Isaac foi da linhagem da aliança e deixou seu nome marcado na história como grande homem de Deus, como patriarca e grande homem de Deus. Por quê? Porque ele teve o exemplo do seu pai, que amou mais a Deus até do que ele, e que com certeza aquela imagem ficou marcada na vida de Isaac o tempo todo. O seu pai levantando um cutelo para matá-lo, por amor a Deus. Quando eu li esse texto a primeira vez, queridos, eu não consegui entender. Mas hoje eu percebo, claro, que ele aponta para Jesus Cristo, mas também que demonstra que eu devo amar mais a Deus do que o meu filho. O meu filho precisa me ver lendo a Bíblia. Meu filho precisa saber que eu preciso ter a minha vida devocional. O meu filho precisa saber que eu tenho o meu momento de oração. O meu filho precisa saber que eu preciso honrar a Deus. O meu filho precisa saber que eu dou dízimos ao Senhor. Ele precisa ver eu fazendo isso. E que isso é muito importante. O meu filho precisa me ver tratando as pessoas com honra, com amor, por amor a Deus, porque nós somos crentes.
Nossos filhos precisam ver isso. Esse é o maior legado que nós deixamos para os nossos filhos, queridos. Nosso maior legado não são bênçãos ou bens materiais. Nosso maior legado é o legado da fé e do amor a Deus. Esse é o legado maior e mais importante que nós temos para os nossos filhos. Estava vendo um vídeo de um ator muito famoso que você deve conhecer, Denzel Washington. E ele, no seu discurso como paraninfo de uma turma de universidade, eu fiquei surpreso, porque às vezes a gente vê esses atores, a gente não tem ideia se eles são realmente, se eles são cristãos, se eles não são, se eles têm fé no Senhor ou não. Mas um grande discurso que eu vi daquele ator chamado Denzel Washington, muito conhecido numa universidade, ele disse que ele queria falar 3 coisas para os seus alunos, para aqueles alunos naquele dia. E eu não lembro das outras 2, tinha a ver com o curso. Mas a primeira coisa que ele disse, Denzel Washington falou, para aqueles alunos, ele diz assim: coloquem Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Coloque Deus como prioridade na vida de vocês. Essa foi o primeiro conselho que ele deu àqueles alunos. E eu creio que quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós percebemos que ele amava mais a Deus do que o seu próprio filho, que Deus era prioridade. Nós teríamos muitos ensinamentos sobre esse texto, queridos. Mas o principal hoje, que é dia dos pais, eu quero dizer: papai, ame mais a Deus do que os seus filhos. Porque essa é a forma mais eficaz, importante e mais amorosa de você demonstrar o quanto você ama o seu filho. Amém, queridos? Amém. O outro pai que eu gosto muito, que eu acho importante na Bíblia, esse é o terceiro, e eu já em breve vou terminar, é o pai do Salmo 128. O pai do Salmo 128. O Salmo da família, o temor de Deus e a felicidade no lar. Se você olhar para o Salmo 128, você vai perceber que o salmista diz aqui: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E você vai perceber que ele está falando de um homem e de um pai. De um homem casado, pai de família, marido e pai. E ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha aí, bem-aventurado aquele que ama o Senhor, aquele que tem Deus como prioridade da sua vida. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Ele é um homem, é um pai que trabalha, que valoriza o trabalho. E no versículo 3 ele diz: tua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera, e seus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mas sabe o que eu percebi nesse texto? Eu não sei se você percebeu também. Antes de falar com os filhos, ele fala da esposa. Antes de falar dos filhos, que os seus filhos serão como rebentos da oliveira, como aquelas oliveiras, aqueles pés de azeitona lindos, né, demonstrando toda a prosperidade e como serão numerosos os seus filhos, ele diz que a esposa será como videira frutífera no interior da sua casa. E eu quero dizer uma coisa para você, papai, e você, homem, aqui nessa noite. Se você quer demonstrar o seu amor pelo seu filho, ame a mãe dele. Amém? Amém. Fala, Deus, né? Essa frase não é minha, viu, queridos? Quem falou pela primeira vez essa frase, é claro que é uma frase que parece ser óbvia, mas foi um grande pregador chamado Paul Washer, um homem muito sério com as coisas de Deus. E o seu filho precisa saber também que a sua esposa, o seu cônjuge é prioridade também na sua vida. E essa é uma maneira de você amá-lo. Porque ele sabe que a mulher veio antes dos filhos. Deus, quando ele forma ali aquela coisa maravilhosa ali no Éden, aquela bênção, quando estava todo mundo ali, todos os animais tinham ali o seu par.
Deus, ele olha para o homem e fala assim, não é bom que o homem esteja só. E de repente ele faz um filho para o homem, é isso? Não. Ele faz uma esposa para ele. E esse texto ele é importante no sentido de que antes dos filhos vem o nosso cônjuge. Antes dos nossos filhos vem a nossa esposa. E nós devemos honrá-la a ponto dela ser uma videira frutífera no interior da nossa casa. Pais abençoados com filhos abençoados precisam ter esposas abençoadas. Amém? Nós precisamos amar as mães dos nossos filhos. Demonstre carinho à sua esposa na frente dele. Demonstre que você a ama, que você a protege. Mostre isso para ele. Não somente de palavras, dizendo eu amo, é importante isso também, mas com ações, com carinho, com proteção. Demonstre o seu amor pela sua esposa na frente dos seus filhos e deixe isso claro para eles. Eles vão saber que a posição deles vem em segundo lugar, mas é uma posição muito privilegiada, porque a esposa veio primeiro. Tá bom? Sua esposa será como, os seus filhos serão como verbentos da oliveira, mas primeiro, sua esposa será frutífera no interior da sua casa. Amém? Então, o pai de valor, ele ama a esposa, e o filho precisa saber disso. Ela vem em primeiro lugar no lugar dele, ela vem em primeiro lugar do que os seus filhos. E o último pai, e eu encerro com isso. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, texto muito conhecido. Esse texto também aponta para Jesus. Esse texto também fala do pai que acolhe o filho esbanjador, o filho que se perdeu. Aqui com certeza o pai é Deus e nós somos o filho que precisa voltar para casa e precisa voltar para os braços do pai. Mas eu quero, com certeza, Jesus ele não conta essa parábola à toa, ele viu isso acontecer. Jesus ele contava, fazia comparações de situações que ele via acontecer no dia a dia. E essa parábola, esse pai da parábola me chama muito a atenção. Diz assim a parábola a partir do versículo 11. Continuou certo homem, tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos, e ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e vinha ainda ele longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele correu, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-os, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, e trazei também e matai o novilho cevado, e comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Esse texto ele fala do amor de Deus por nós. Eu não poderia deixar de ler esse texto dizendo para você, mesmo que você tenha um dia saído da presença do Pai para viver dissolutamente, eu quero dizer para você, queridos, que o Pai, que é Deus, está de braços abertos para te receber nessa noite. Corre para os braços de Jesus, corre para os braços de Deus, como esse filho que voltou para a casa do Pai. Mas o que mais me impressiona nesse texto é que ele fala de um Deus que não desiste dos seus filhos.
Ele fala de um pai que não desiste. Eu quero dizer para você, em último lugar nessa noite, não desista dos seus filhos. Eles são pecadores. Eles vão errar. Eles vão cometer falhas. Nós não somos perfeitos, e nós como pais, e os nossos filhos também não são perfeitos como filhos. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não desista dos seus filhos. O seu filho está te dando trabalho, não desista dele. Se você tem estado decepcionado com o seu filho, não desista dele. Deixa que ele saiba que você está pronto a abrir os braços e correr para abraçar ele. Deixa ele saber que você quer encher ele de beijo. Deixa ele saber que você quer abraçá-lo, que você quer perdoá-lo quando ele errar. Eu não estou dizendo que é para você não discipliná-lo. Pelo contrário, se você ama, você vai disciplinar sim. É bem provável que o pai do filho pródigo, depois do banquete, isso aqui quem está falando sou eu, tá, gente? É bem provável que ele ganhou uma bronca, se é que não ganhou uma surra. Mas o texto não diz isso, é coisa eduardiana, tá? 1 Edward, capítulo 2, eu só imagino. É o meu mundo, eu estou aqui no meu mundo de Edward, tá? Mas eu imagino que depois da festa, depois do banquete, veio uma disciplina, eu imagino. Porque o pai que ama o filho, ele disciplina o seu filho. Muitas vezes até com a vara, é um ato de amor. E sabe de uma coisa que a Bíblia mostra? Que os nossos filhos esperam isso da gente. Que quando a gente não disciplina os nossos filhos, mesmo que seja inconscientemente, eles estão percebendo que está faltando amor da parte dos nossos pais. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Mas eles precisam saber que mesmo que eles um dia façam o que esse filho esbanjador fez, existe um pai no fim de tarde esperando eles no portão. Como aquela belíssima canção do Stênio Márcios, eu digo para você, se um dia você tiver a oportunidade, ouça uma música de um cantor chamado Stênio Márcios, chamada Fim de Tarde no Portão. Ele faz essa canção é sobre o filho pródigo. E ele diz o seguinte, que o pai está todo dia na beira do portão olhando para ver se o filho vem. Uma das frases mais lindas dessa canção, ele diz assim: o amor do pai é tão forte, é mais do que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a esterantares, que arrancarem o amor do seu coração. Fim de tarde, ele espera no portão. Ninguém consegue arrancar o amor de Deus por vocês, queridos. E o seu filho precisa saber que o seu amor, ele é maior do que o inferno e a morte. Ele é parecido com o amor de Deus, apesar de pecador. E que você não vai desistir do seu filho, em nome de Jesus. Porque ele vai errar. Ele vai errar. Que Deus abençoe a vida de vocês.